sua palavra. E eu gostaria de, mais uma vez, se colocar de pé, estaremos orando pela tua filha. Aleluia. Estende a tua mão para a vida da nossa irmã Dani. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, Pai. Pedindo mais uma vez, Senhor, que tu venha usar a tua filha, Pai, na tua palavra, Pai, com grandes revelações para os nossos corações, Senhor. Que nós não venhamos ouvir aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que necessitamos da tua parte, Pai. Continue falando aos nossos corações, Pai. Tua filha é uma atalaia que tu tem levantado, Pai, diante desta geração, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Depois da oportunidade de Aloan, né? Como é que eu vou pregar? Quem não me conhece, me chamo Daniele, faço parte do Ministério Infantil desta igreja. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e o meu pastor Alexandre Gama. Esse é um culto breve, né, irmão, que a gente foca mais na oração, é um culto de libertação. Então, convido os irmãos a abrir em Lucas, capítulo 1, versículo 73. Lucas 1, versículo 73. E quando nós lermos, eu peço que os irmãos não fechem, não desmarquem essa palavra, porque nós vamos voltar em outra palavra e voltar para o mesmo, tá? Amém? Todos acharam? E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Irmão, Zacarias estava cheio do Espírito Santo e muito feliz quando ele trouxe à nossa memória essa palavra. E quando ele traz de Abraão, quando Deus fez uma promessa a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. Quando Zacarias nos lembra essa palavra e nos traz à memória, que está em Gênesis 12, versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que isso se cumprisse, Deus pediu algo a Abraão antes que essa promessa fosse feita, que está no versículo 1 e o 2, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da tua casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que Deus cumprisse a promessa, Abraão, no tempo aqui Abrão, tinha que obedecer ao Senhor. Porque se ele não obedecesse, Deus não poderia cumprir as promessas que tinham para ele. Então, era assim, Deus fez uma promessa e Abraão tinha que obedecer para que isso seja cumprido. E nós vamos voltar de novo para Lucas 1. Como eu falei, Zacarias, ele estava nos lembrando aquilo, porque ele estava muito feliz no milagre que Deus havia feito. E que se encontra no versículo 5 do mesmo capítulo que nós lemos, que é 1, que diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel viviam fielmente servindo a Deus em todos os mandamentos. Então, quando ele menciona lá no 73, ele está nos lembrando que Abraão também obedeceu e Deus cumpriu promessas na vida de Abraão. Então, não tem como, tem promessas nas nossas vidas que estão retidas devido a nós mesmos por falta de obediência. Então, nós temos que obedecer ao Senhor, cumprir todos os mandamentos, sermos justos e corretos para Deus continuar nos abençoando. E quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, Ele falou: eu sou o mesmo, eu renovo, mas para que isso aconteça, o meu povo, meus filhos, têm que querer, têm que me obedecer para me poder continuar. Tem gente na casa sofrendo por falta de posicionamento e obediência.
Porque muitas das vezes as lutas são tão grandes, você já está tanto tempo na igreja, que aquilo já te consumiu, e você sabe do chamado que você tem, você sabe do que você tem que fazer, só que o dia a dia, o tempo, a circunstância, as mágoas, as tristezas, as coisas que não vêm acontecido, vêm tirado você disso. E você sabe que Deus tem um chamado com você. Não tem como mais ficar entrando e saindo da igreja, recebendo só para si e não fazendo o que Deus quer. O nosso pastor tem ministrado desse púlpito. Deus não chama aquele que nada faz. Deus chama aquele que trabalha fora, Deus chama aquele que cuida de casa, Deus chama aquele que cuida de filhos. Todos nós temos as funções. E diante de Deus não teremos justificativas e desculpas. Porque Deus chamou para fazer o ID, a obra. Eu não sei qual o chamado que você tem, mas você sabe que no banco você não pode permanecer mais a mesma coisa. Você tem que entrar por essas portas, receber a palavra e fazer a sua parte. Tem gente na casa sofrendo por falta de posicionamento, é o que Deus tem falado. Então, nós temos que levantar, fazer a obra de Deus. Senhor, eu estou fraca, Deus renova. Deus sustenta, Deus faz, mas precisa que você queira. Deus falava para mim, tem que querer que eu faça. Se não quiser, não tem como fazer. Eu continuo mesmo, eu renovo, eu faço, eu trabalho, eu quero salvar, eu quero libertar, mas não quer me obedecer, não quer fazer o que eu quero. É o que Deus tem falado. Zacarias teve um grande milagre. As oportunidades que foi falada aqui foi de milagre. E essa palavra é um milagre, por quê? Porque teve obediência. Teve um mandamento e foi obedecido. Teve ali, por quê? Zacarias, ele estava no templo como todos nós aqui. A palavra continua dizendo, e não tinham filhos, no versículo 7, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Irmãos, ela precisava de um milagre aqui. Mas eles continuam fazendo o quê? A obra de Deus. Porque o 8 vai nos relatar. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, ele estava no templo fazendo a obra de Deus. E eu fiquei, Senhor, eles continuavam fazendo a tua obra, mesmo que o milagre não aconteceu. E nós sabemos que naquela época era uma humilhação, uma mulher não ter filho. E ela já era avançada de idade, irmão. Ela precisava de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite, mas o seu dia, a sua hora já está marcada. Deus está preparando você para a vitória, porque a vitória já está pronta. O milagre já está pronto para você. Mas só que você precisa permanecer. Eu sei que às vezes é muito difícil, como a Loan falou aqui. Nós temos circunstâncias, nós ficamos tristes, tem dia, porque achamos muitas das vezes, nós sabemos que Deus nos escuta sim, irmãos. Nós sabemos, mas porque nada não aconteceu. A ansiedade vem e aquilo faz nos paralisar, mediante a tudo que tem acontecido. Senhor, eu tenho orado pelo meu filho, não foi alcançado. Senhor, eu tenho orado por isso, estou fazendo isso. E nada tem... Irmãos, Deus tem recebido sim. Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, você precisa cumprir o mandamento do Senhor e fazer a obra dele. Porque aqui diz, ó, no 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não é diferente desta noite. A oração que nós fazemos ao Senhor, ela é ouvida sim. Deus visitou ali Isabel. E Isabel não estava no templo. Deus visitou Isabel lá. Eu não sei qual é a sua causa neste momento. Mas no momento que você está aqui, Deus está visitando a sua causa lá. Ele tem trabalhado lá. E você não venha esmurecer, você não venha se entristecer. Que nesta noite você venha ser renovado, pedir ao Senhor, Senhor, coloca alegria no meu coração. Senhor, me renova nesta noite, meu Pai. Eu não estou aguentando, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando mais isso, já tem um tempo. Senhor, tira isso, alcança, Senhor. Seja sincero e relate ao Senhor o seu problema, a sua circunstância. E no 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei, porque quando você chega aqui, como é que você está, mas muitas das vezes, que é a verdade, parece que a gente coloca o nosso problema muito maior do que Deus. E Deus, Ele criou todas as coisas. Deus não criou, tudo está no controle dEle. Nada saiu do controle de Deus, tudo está nas mãos dEle. Mas falta de nós obediência, cumprir o mandamento, fazer a obra dEle. E Ele ainda nos abençoa fazendo isso, ainda diz a palavra, nos abençoa e amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. Deixa que aqueles que você se entristeceu, deixa que Deus vai tratar. De qualquer forma, você continua orando por eles, porque Deus é que vai fazer justiça. Deus é que nos abençoa.
Então, eu ainda fico falando, Senhor, tu já deu o seu filho na cruz para morrer por nós, e ainda tem esse zelo. Quando a gente faz, o Senhor continua nos abençoando. Que zelo é esse? Que cuidado é esse que o Senhor tem conosco? Mas ele falou, porque eu amo, eu amo cuidar, eu amo fazer, eu amo restaurar, eu amo cuidar de cada um de vocês aqui. Só que muitas das vezes Deus quer fazer e nós que damos esse impedimento para Deus não fazer. Né, irmãos? E aí Deus alcançou Isabel, Isabel operou milagre e teve João. Nós sabemos dessa história. Né? Por quê? Porque eles continuavam fazendo a obra de Deus mesmo que o milagre ainda não foi alcançado. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E que você venha entender que para nosso Deus nada é impossível mesmo. Nada, nada. Aonde não tem porta, ele vai abrir a janela. Aonde não coisa, ele vai alcançar. Isabel era estéril, irmãos, avançada de idade, que é um milagre maior que esse. O Senhor opera milagre e continua o mesmo. Deus não quer usar nossa boca, não. Deus quer nos usar por inteiro. Deus continua fazendo, quer usar nossas mãos para quando a gente encostar no enfermo e pelo nome dele as pessoas serem curadas. Mas ele precisa que cada um venha se posicionar para o Senhor renovar e fazer com cada um aqui nesta noite. Amém, irmãos? E eu peço que os irmãos fiquem de pé para que nós venhamos orar. Pedir ao Senhor renovo nesta noite. Força, seja sincero com o Senhor nesta noite. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Tu sabe, Senhor, como cada um entrou por aqui. Oh, meu Senhor amado. Tu és o Deus da providência, o Deus do milagre. O Senhor trouxe filho a Isabel. Ela era estéril, Deus. Mas, Senhor, Tu fizeste e Tu viu ali os dois, Senhor, cumprindo, fazendo a Tua obra naquele lugar. Eles não desistiram, Senhor. Eles não desistiram, Senhor, de fazer a Tua obra. Mesmo que o milagre não foi alcançado, eles não desistiram, Deus. Eles permaneceram, Senhor, em obediência a Ti, Senhor. Oh, meu Pai, que não seja diferente de nós. Que viemos continuar obedientes, Senhor. Obedientes a Ti, Senhor. Cumprindo Seus mandamentos, Senhor. Nos guia, meu Pai. Nós precisamos ser guiados por Ti, Senhor. Tira todo esfriamento desta noite, Deus. Tira todo esfriamento, Deus. Senhor, que haja posicionamento, Senhor, nesta noite. Deus, que haja renovo, Senhor. Deus, não dá para entrar e sair dessa porta da mesma maneira. Senhor, não dá. Senhor, e Senhor, o chamado que Tu tem aqui, Senhor, que venha acontecer, meu Pai. Que vidas aqui venham se posicionar, Senhor. Senhor, a necessidade da Tua casa, da Tua igreja. Talvez, Senhor, não sabe ainda de fato, mas que eles venham, Senhor, em nome de Deus, se entregar nesta noite, meu Pai. E, Senhor, fazer a Tua vontade. Visita a casa de cada um aqui, Senhor. Alcança, Senhor, a parentela que ainda não foi alcançada. Os filhos, Senhor. Os filhos, meu Pai, que ainda não tiveram encontro contigo, Deus. Traga para sua casa, Senhor. Se tem algum, Senhor, algum parente aqui, Senhor, que está envolvido com drogas, Senhor, tira, afasta, Senhor, limpa nesta noite. Oh, Deus, trabalha, Senhor. Se tem alguma enfermidade, meu Pai, entra com providência nas vidas aqui. Que a ansiedade venha cair por terra nesta noite, Deus. Que a depressão venha cair por terra, toda mágoa, toda amargura, Senhor, dos corações. Venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, o perdão que venha, Senhor, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, Senhor, que não está conseguindo perdoar, abraça os corações nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que perdão nessa noite venha ser liberado. Perdão nessa noite venha ser liberado, Deus. Oh, Deus.
Continue com seus olhos fechados nessa noite. Você que ouviu esta palavra, Deus falou ao seu coração, se sentiu tocado ou tocada, ao ponto de entender que precisa voltar para o altar, ao ponto de entender que precisa voltar a cumprir o chamado de Deus. Se você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, quiser vir aqui na frente, estaremos orando por você nesta noite. Se de repente você se encontra constrangido, um irmão pode te acompanhar, mas você entende, de fato Deus falou comigo. Entenda o chamado de Deus sobre a tua vida. Deus te levantou, Deus te chamou para uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo, a oportunidade estará aqui. Se você se sentiu tocado, venha. Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida. Amém. Que Deus lhe dê outra oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos.